Abrir a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 11, agora os versos 5 e 6. Eu gostaria só de chamar a atenção da igreja. Se vocês virem o pastor Túlio com a sua família saindo, não estranhem, ele não vai poder ficar conosco. Abra a palavra do Senhor em Provérbios capítulo 11, verso 5 e 6. Nós vimos que no capítulo 11 nós temos essa primeira subunidade que vai até o verso 8, em que o verso 1 e 2 é a introdução dessa primeira subunidade, e ela inicia no verso 3 e termina no verso 8. E nós vimos anteriormente que esses versos estão relacionados com um tema comum, que é a retidão que salva e a perversidade que condena. E é interessante porque o texto que nós acabamos de ler de Tiago, ele fala de fé e obras, e ali não é uma contradição, na realidade, a justiça que provém da fé, mas o que Tiago está querendo mostrar ali, e contrapondo-se com um grupo de pessoas que diz ter uma fé, mas vive uma prática de vida completamente contrária àquela fé. Como diz lá Tito, no tocante a Deus professam conhecê-lo, mas o negam por suas obras. E esse texto de Provérbios vai cair como uma luva, porque vai mostrar o fruto da fé na vida daqueles que são justos, ou seja, daqueles que foram santificados e transformados em Cristo Jesus. Eu vou ler do verso 3 até o verso 8, mas sabendo que nós vamos ficar hoje somente com o verso 5 e 6 dessa subunidade. A integridade dos retos os guia, mas aos pérfidos a sua falsidade os destrói. As riquezas de nada aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do íntegro endireita o seu caminho, mas pela sua impiedade cai o perverso. A justiça dos retos os livrará, mas na sua maldade os pérfidos serão apanhados. Morrendo o homem perverso, morre a sua esperança, e a expectação da iniquidade se desvanece. O justo é libertado da angústia, e o perverso a recebe em seu lugar. Então, como nós falamos anteriormente, esses versos 5 e 6, estão relacionados a esse tema comum que está sendo desenvolvido aqui nessa subunidade, que é a retidão que salva e a perversidade que condena. E nós já falamos desse aspecto inicialmente, quando toquei agora em Tiago, perceber que não é uma justiça que provém das obras, mas o que nós estamos vendo aqui é a imagem de Cristo que deve ser representada, apresentada por nós, que somos novas criaturas e somos chamados a viver nessa educação na justiça, a praticar essa justiça. Nós vamos perceber aqui que ambos os versos, eles estão apresentando princípios contrários, que orientam tanto os irrepreensíveis e retos, quanto os perversos e traiçoeiros, ligando ao verso 3, a integridade dos retos os guia, mas aos pérfidos a sua maldade os destrói. O progresso correto dos homens honestos pelo caminho, como vimos aqui no verso 5a, a justiça do íntegro endireita o seu caminho, ele é intensificado para o seu livramento da morte no verso 6a. A justiça dos retos os livrará. Do outro lado, os perversos, no verso 5b, pela sua impiedade cai o perverso, são definidos de maneira mais exata como infiéis, apóstatas, imprestáveis, aqui no verso 6b. Na sua maldade, os pérfidos serão apanhados, sendo que a sua perversidade será atribuída à sua cobiça desenfreada. E é interessante porque nós vamos falar sobre isso na escola dominical. Nós iremos começar o último mandamento, e o princípio do último mandamento é esse, não cobiçar. E nós vamos perceber que esses dois versos vão reforçar a ideia que se deve assumir um compromisso irrestrito com aquilo que é justo, que é certo, que é bom. E aí o verso 5 começa assim: a justiça do íntegro endireita o seu caminho, mas pela sua impiedade
cai o perverso. Como nós vimos lá no verso 3, né? A integridade dos retos, os guias, a justiça ou retidão do homem irrepreensível é um bem inalienável dele. Não há como negociar isso. O salmista, lá no Salmo 119, ele vai dizer assim, 1 e 2, bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. E essa irrepreensibilidade estará diretamente relacionada ao quê? Aos mandamentos do Senhor, à lei de Deus. É essa justiça que faz o caminho do homem reto. A justiça que provém da fé, a justiça que provém da palavra de Deus. Por outro lado, no caso ali do perverso, a própria perversidade, que representa o princípio interior do perverso, faz com que ele caia. É interessante nós pensarmos nisso. A perversidade que representa o princípio interior do homem perverso. Lembram que Salomão, nesses primeiros 10 capítulos, como nós vimos, desejava que o seu filho tivesse os mandamentos do Senhor no seu coração, que o seu interior fosse possuído, ou tivesse como pertença sua a justiça de Deus. E ele faz isso por quê? Porque o interior do homem ímpio está cheio de perversidade, e ele precisa se encher, aquele filho, o crente precisa se encher, precisa ter essas coisas, esse princípio interior da justiça de Deus no nosso coração. Se você abrir lá Provérbios capítulo 2, verso 1 e 2 e 10, nós vamos ver isso. O pai falando para o seu Salomão, falando para o seu filho, ou seja, Deus falando com o seu povo, que ele deve internalizar, que ele deve ter no seu interior a palavra de Deus. Diz assim: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento. E o pai, ou seja, Salomão sabia a necessidade que nós temos de ter no nosso interior, ou seja, de assimilar, de ter na nossa alma os mandamentos de Deus. Olha o que o verso 10 diz: porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. É interessante nós percebermos que essas coisas são sobrenaturalmente aplicadas na nossa vida. É o poder de Deus, é um poder sobrenatural. Mas como que nós alcançamos? Qual é o instrumento de Deus para alcançarmos, ou seja, para termos isso dentro de nós? O conhecimento, a aplicação e a obediência da palavra de Deus. Por isso ele diz: se aceitares as minhas palavras. No momento que nós estamos vivendo a Escritura, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei, medita de dia e de noite. Essas coisas nos são internalizadas pelo poder de Deus. Por isso, ele deseja, Salomão, a Escritura aqui falando a nós, que o princípio interior dele, daquele jovem nosso, seja o quê? A justiça que os mandamentos divinos contêm, não a malícia e a perversidade natural do coração humano. E como isso pode ser revertido, como isso pode ser substituído? Por isso que Salomão fala aqui: se aceitares e esconderes. Ou que Paulo fala, que devemos transformar a nossa mente segundo a palavra de Deus. Lá em Gálatas capítulo 5, olha que interessante esse texto. Gálatas capítulo 5, verso 17. E aí nós entendemos mais aí, com mais propriedade, porque a preocupação de Salomão, a preocupação da Escritura, de nós termos essa palavra no nosso coração, ou seja,
que o princípio interior nosso seja sustentado e conduzido pela justiça de Deus que está na palavra. Diz assim, verso 17, porque a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Ou seja, o Espírito de Deus nos é dado para que nós não demos vazão à nossa carnalidade, à perversidade do homem natural. Mas ele diz assim, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são prostituição, impureza, idolatria, feitiçarias, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdia, dissensões. E aí ele dá uma lista, mostrando que esses que vivem dessa forma, que tem esse princípio interior no coração, sendo dominado pela carne, não herdarão o reino de Deus. Então nós, como servos do Senhor, como novas criaturas, devemos exercitar essa nova criatura. Não é mágica, é poder de Deus. E esse poder de Deus, ele se manifesta, ele se desenvolve, ele é aplicado de uma forma muito simples, apesar de ser algo sobrenatural, ao nos alimentarmos da palavra e colocarmos essa palavra no nosso coração. Aí nós vamos ver o que Paulo está dizendo. O Espírito está sendo nos dado, tá? Para que nós não nos entreguemos às vontades do nosso coração pecaminoso. É interessante porque nessa metáfora aqui do caminho, né, a justiça do íntegro endireita o seu caminho, mas pela sua impiedade o perverso cai. A queda do perverso representa que ele vai violentamente para a sua morte e para a sua destruição. A oposição que existe aqui nesse verso em endireitar o caminho, ou numa outra tradução, fazer reto o seu caminho, e cai, sugere na vida do justo ausência de obstáculo que possa fazer o reto tropeçar. E por que isso? Por causa da justiça. Olha o que diz Provérbios capítulo 10, verso 17. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errado. Então, a Escritura está dizendo aqui que o justo, ele não tropeça, porque não existe obstáculo para ele tropeçar, porque ele anda na justiça. E quando nós andamos na justiça de Deus, quando nós andamos nessa justiça, nós não pecamos ou envergonhamos o nosso Deus. Abra 2 Pedro, capítulo 1, verso 10 e 11. Olha o que a Escritura vai dizer a respeito desse andar na justiça. E aí seria a conclusão, quando ele diz assim: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. E percebam que essas coisas estão estritamente ligadas a nossa eleição e a nossa vocação. E é interessante que a gente não faz essa relação entre salvação e evidência de salvação. É a mesma questão ali que Tiago está discutindo, nós acabamos de ler, né? Eu sou salvo, e eu tenho um comportamento, vamos dizer assim, religioso, mas não mostra a santidade proveniente da salvação que lhe é característica. Então, já diz Paulo Anglada naquele livro, né, As Antigas Doutrinas da Graça, nunca diga que é salvo antes de ser santo, porque essa evidência ela deve ser demonstrada. Então ele diz assim: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. É a mesma ideia que Salomão está mostrando aqui. Para o justo não existe obstáculo, para aquele que anda na justiça, ele não vai tropeçar. E aí ele diz assim: pois desta maneira é que vos será amplamente suprida, né? E quem supre isso é o próprio Deus, né? A voz passiva aí, a entrada do reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Se nós olharmos do verso 5 ao verso 8 desse mesmo capítulo, ele vai falar o que significa, aqui nesse contexto, é lógico, né? Não significa todo andar na justiça, né? Como Paulo ali, quando fala em Gálatas dos pecados da carne, ele não cita todos os pecados da carne, né? Mas aqui dos versos 5 a 8, ele vai nos mostrar o que é andar na justiça, o que seria andar na justiça. Ele diz assim: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé virtude, com a virtude conhecimento, conhecimento domínio próprio, com domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas existindo em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a nossa prática de vida, o nosso andar na justiça, vai mostrar o conhecimento que nós temos de Deus. E o contrário também é verdade. E é interessante porque a gente olha o livro de Provérbios muitas vezes, a gente pensa que são, com aquela visão que nós temos errada das Escrituras, né? Como um livro cheio de regras. E que se nós seguirmos essas regras, é um livro de virtudes. Mas essas virtudes representam a imagem de Cristo. É o varão perfeito que está sendo traçado aqui. E quando nós andamos nesse caminho, nós estamos refletindo a imagem daquele que nos salvou e que nos chamou para uma santa vocação. Por outro lado, nós vamos perceber, mas pela sua impiedade cai o perverso, que o comportamento antissocial do perverso o fará tropeçar e causará a sua queda. Quando falamos sobre comportamento antissocial, para aqueles irmãos que não estão acompanhando a nossa exposição desde o início, nós vamos ver aqui em Provérbios, eu vou falar isso mais adiante, que o pecado é um pecado, todo pecado é pecado contra Deus, mas é um pecado contra a comunidade, contra a sociedade. O pecador, o perverso, o ímpio, o insensato, ao trazer o mal sobre si, ele está trazendo também o mal sobre toda a sociedade. Toda a sociedade sofre por causa do pecado. E esse comportamento antissocial, pecaminoso, perverso, o fará tropeçar e causará a sua própria queda. É interessante porque quando nós pecamos, ou quando uma pessoa vive na prática do pecado, nós não pensamos nisso. Que o pecado é a nossa própria destruição. Abra Provérbios capítulo 5, verso 23. Perceba aqui como isso é marcante, é pontual aqui. Ele morrerá pela falta de disciplina, e pela sua muita loucura, perdido, cambaleia. O comportamento do perverso o faz tropeçar e gera sua própria destruição. Não somente no mundo por vir, mas também aqui. Provérbios capítulo 1, verso de 11 a 14. Quando, logo no início do livro de Provérbios, aqueles amigos, ou supostamente amigos, chamam o jovem a andar nos mesmos caminhos. Ele diz assim: e busquemo-nos para derramar sangue, espreitemos ainda que sem motivos inocentes, traguemo-los vivos como o abismo e inteiros com os que descem a cova, acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojo a nossa casa, lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Olha o que diz o verso 18: estes se emboscam contra o seu próprio sangue, e a sua própria vida espreitam com o seu próprio pecado. Poderíamos dizer assim: tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. O comportamento do perverso
É antissocial porque o pecado sempre vai trazer prejuízo para a sociedade. E não é algo que vai prejudicar somente a pessoa que peca, vai sempre afetar a sociedade, aqueles que estão ao nosso redor. Interessante que você escuta para muitos pecados morais, né? Não está, como se diz, não está fazendo comigo, não interessa. Né? Então ele pode fazer o que quiser da vida dele. Não é bem assim. Porque a gente sabe que a terra sofre, a natureza, ela é corrompida, ela sofre desgaste e destruição por causa do pecado. Como Paulo diz, a natureza sofre angústias, aguardando a redenção dos filhos de Deus. O pecado não só traz destruição para a humanidade como seres humanos, mas também traz o juízo de Deus sobre a criação. Olha o que Matthew Henry fala, fazendo uma observação a respeito disso. Diz assim: os caminhos da religião são planos e seguros, e neles podemos desfrutar de uma santa segurança. Um princípio vivo de honestidade e graça será a nossa melhor orientação no caminho correto. E em caso de dúvida, nos dirá: este é o caminho, andai nele. Por isso ele, no verso 6, continuando a sua apresentação, da justiça que leva à vida e da perversidade que destrói, ele diz assim: a justiça dos retos o livrará. O ímpio cai pela sua própria impiedade, o justo anda num sentido reto, faz direito o seu caminho, e por isso a sua justiça os livrará. Os livrará de quê? E a gente já sabe de quê? Da morte, porque ele fala isso anteriormente. E esse versículo aqui vai nos mostrar essa ausência de obstáculos que falamos anteriormente no caminho dos íntegros. Pois quando eles são confrontados com armadilhas de morte, com o pecado, com a tentação, a sua retidão os livra. E aí nós vemos mais uma vez que a justiça também é um bem inalienável dos retos, como a perversidade é um mal inalienável dos perversos. E essa justiça os livra das quedas e da destruição que o pecado gera. E uma vez que essa integridade que a Escritura fala aqui é essencial para o estilo de vida dos retos, a integridade dos retos os guia, a sua retidão é um fator decisivo para toda e qualquer situação. É interessante porque ele não fala aqui do que eles são salvos, mas como nós já vimos pelo seu contexto, até pelo paralelismo antitético aqui do verso 6, quando ele diz que eles são apanhados, sugere-se aqui que se trata de uma cova de armadilhas de morte, como nós vemos lá em Provérbios capítulo 10, verso 2, os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte, e 11:4, como nós já vimos, a riqueza de nada aproveita no dia da ira, mas a justiça livra da morte. O que a Escritura está mostrando aqui para nós? Ele está mostrando que uma vida piedosa, em justiça e retidão, procedentes da verdade, é uma armadura para o crente. É uma arma, é um instrumento de proteção para o crente. Pois o livra de quê? De cair no mal. E olha que interessante. Se você abrir Mateus capítulo 6, verso 13, ele vai dizer assim: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aqui a Escritura está dizendo que a justiça
do justo vai livrá-lo. É uma armadura, é uma proteção para ele. Lá em Mateus capítulo 6, na oração dominical, você vê o Senhor Jesus ensinando os seus discípulos para orarem e pedirem ao Senhor que não os deixe cair em tentação e que os livre do mal. E lá no Salmo 23, verso 3, a palavra do Senhor diz assim: refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça. E é interessante nós juntarmos todas essas coisas. Nós podemos entender que significa que quando eu ando em justiça, eu sou sustentado por Deus. Quando eu ando em justiça, quando eu estou andando em retidão, diante desses versos, guia-me pelas veredas da justiça, Senhor, nos livra do mal, eu estou sendo sustentado por Deus. Não é uma justiça própria, mas aquela justiça aplicada em Cristo a nós, que se manifesta na nossa vida. E quando isso não acontece, é porque eu estou seguindo o meu próprio coração. Quando eu não estou andando em justiça, é porque eu estou seguindo o meu próprio coração. Eu estou sendo rebelde. E aí a conclusão disso tudo é que a nossa melhor libertação de todos os falsos caminhos é andar na justiça de Deus, na sua retidão e na sua santidade. E aí ele diz assim: mas na sua maldade os perversos, os pérfidos serão apanhados. E maldade aqui tem um sentido de cobiça ou desejo mal. Isso quer dizer que a perversidade que ataca a comunidade e vitima o próprio indivíduo, como nós vimos lá, pela sua impiedade, cai o perverso, ela vai ser motivada pela cobiça ativa no coração desse perverso e pela relutância dele em ser restringido pelas leis de Deus. Ele não quer isso. Tiago capítulo 1, verso 14 e 15. Diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. É motivado pela cobiça dele, pelo seu próprio coração. E ele não quer ser restringido pelas leis de Deus. Ele se recusa, ou seja, quando nós não andamos na justiça, nós estamos sendo rebeldes. E aí Provérbios capítulo 4, verso 14 e 17, vai nos mostrar essa realidade. Não entres na vereda dos perversos, nem siga pelos caminhos dos maus, evita-o. Não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Ou seja, não andar na justiça é uma atitude de rebeldia. Pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém, porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Eles não querem ser limitados pela palavra de Deus. O desejo desenfreado dos perversos é provavelmente aqui uma metáfora para aquilo que eles tomaram indevidamente, a riqueza desonesta, os tesouros da impiedade, tomaram indevidamente dos outros. E é isso que os apanha. São essas coisas que os captura. Ou seja, o seu pecado serve como a sua própria armadilha, que os levam à destruição e caem pelos seus próprios erros. E é interessante porque aquilo que os perversos, os ímpios, acham ser a sua salvação, faz com que eles caiam para a morte e para a destruição. E assim é o pecado. E o desejo ávido pela injustiça e pelo engano. Muito bem descrito pelo homem que se deixa seduzir pela lascívia do seu coração. Abra Provérbios capítulo 7.
versos 21 e 23. Provérbios capítulo 7, versos 21 e 23. Olha o que ele diz aqui. Quer dizer, aquilo que eles acham que são a sua salvação, o seu prazer, o seu conforto, é isso mesmo que vai levá-los à destruição. Nesse mundo e principalmente no porvir. Porque, com certeza, eles não vão receber toda a retribuição por causa dos seus pecados nesse mundo. Mas eles não passam totalmente impunes. A justiça de Deus não permite. E por mais que não sejam presos, que não sejam humilhados, ou coisas assim, de caráter público, é muito difícil acontecer quando se descobre o pecado, a perversidade desses homens, a sua consciência o acusa. Não há como não acusar. A mão de Deus no homem pesa. Pesa. Por isso que muitos se matam, por isso que muitos se entregam a determinados prazeres, a drogas, outras coisas, para tentar aplacar a sua consciência e não sentirem tanto assim a destruição do pecado nas suas vidas, que é o engano, Seduziu-o com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou. Ele no instante a segue, como boi que vai ao matadouro, como cervo que corre para a rede, até que a flecha atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isto lhe custará a vida. E é interessante que a flecha que acertando o coração é ele executar o ato pecaminoso. Quando ele comete o pecado, ou seja, quando ele alimenta a cobiça do seu coração, aqui é traduzido como a flecha que atravessa o coração. Ele é enredado no seu pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Olha o que diz Provérbios capítulo 5, versos 22 a 23. E aquilo que eles acham que é o seu prazer, a sua salvação, faz com que eles caiam em destruição. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina e pela sua muita loucura, perdido, cambaleia. É interessante isso. Tem uma ilustração, que é uma ilustração que geralmente se usa para mostrar a depravação total do homem, e eu vou usar essa ilustração para mostrar essa realidade. Aquilo que é, ou que representa a salvação do perverso, porque ele se lança no pecado, achando que aquilo é a salvação da sua vida. Seja esse pecado qual for. Adultério, assassinato, cobiça, avareza, desejo ávido por dinheiro, um monte. E na realidade, aquilo que é a sua salvação se torna a sua própria destruição. É uma historinha que muitos conhecem. Pegou fogo na floresta. E todos os animais estavam saindo da floresta. E ficou um animalzinho lá que tinha que passar pela água, ele não sabia nadar. E aí o escorpião disse para ele assim: vem aqui nas minhas costas que eu vou nadando, vou levar você. E ele disse: não, você vai me picar. Eu falei: negativo. Se eu picar você, eu morro. Vem nas minhas costas, pode confiar. E aí ele botou nas costas do escorpião. O escorpiãozinho começou a nadar, daqui a pouco aquele animalzinho sendo picado. Ai! Aí ele diz assim:
Poxa, mas você disse que não ia me picar. Ele: desculpa, é a minha natureza. E morreram os dois afogados. Assim é o pecado. Quando nós achamos que o pecado é a nossa salvação, é aquilo que vai nos dar prazer, é aquilo que vai levar a nossa alma, é aquilo que vai trazer conforto, ele mesmo causa a nossa destruição. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Ninguém se envolve com o pecado e sai impune. A exemplo do próprio texto de Provérbios: tomaria fogo no seio sem que se incendeie todo o corpo, suas vestes? Impossível. É impossível se relacionar com o pecado e não sair ferido, porque o salário do pecado é a morte. Por outro lado, como nós vimos, a justiça dos íntegros será a sua armadura, enquanto que a perversidade, a impiedade dos ímpios, dos perversos, será a sua própria destruição. É essa justiça que vai livrá-los da sedução do mal e do mundo. É a perversidade que vai fazer com que o homem se entregue ao mal e ao mundo e às suas consequentes ameaças. Por isso os caminhos dos ímpios são perigosos e destrutivos. O ímpio cairá em desgraça e destruição pela sua própria impiedade e será apanhado na sua própria perversidade como uma cilada. Oséias vai dizer, lá em Oséias capítulo 13, verso 9, na primeira parte, diz: a tua ruína, ó Israel, vem de ti mesmo. O pecado será a sua punição, aquela mesma coisa pelo qual eles se empenharam, eles abrigaram esperança, eles lançaram o seu coração, se voltará contra eles e trará a sua destruição. E muitas vezes essa própria destruição é eles serem largados, retirados freios e darem vazão ao seu pecado. Abra Romanos capítulo 1. Perceba que é isso que acontece. Em Romanos capítulo 1, verso 24 e 25. O verso 23 diz assim, que eles mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem, de homem incorruptível, bem como de animais. Por isso, por causa disso, essa é a razão, Deus entregou as tais imundícias pelas concupiscências do seu próprio coração para desonrarem o seu próprio corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Ele explica de novo o motivo por que eles estão desenfreados no pecado. Por quê? Porque eles deram vazão ao seu coração idólatra, se tornaram cegos à revelação natural, rejeitaram essa revelação natural de Deus. E aí diz assim, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura. Verso 26, por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas para outro contrário à natureza. Percebam aí a consequência dessa depravação em que eles vivem e se entregarem às suas paixões era o quê? Eles terem rejeitado a Deus. Eles escolheram isso. Eles abrigaram isso no seu coração. E todo pecado traz consequência. E não só isso. Veja o verso 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia. Percebam que por causa de haverem desprezado o conhecimento de Deus, eles voltaram as costas para Deus. Deus os entregou ao seu pecado.
o seu pecado se torna a sua própria punição. Aquela mesma coisa pelo qual eles se empenharam para abrigar o seu coração, se volta contra eles. E aí a gente vê muitos crentes, como Asaf, invejando a vida dos ímpios, alheios a Deus, cegos com relação às coisas espirituais que estão distantes, diante de nós. E isso por quê? Porque eles entregaram o seu coração à perversidade. E aí eu volto no início, a proposta, a perspectiva de Salomão nesses versos, que é reforçar a ideia que se deve assumir um compromisso irrestrito com aquilo que é justo, certo e bom. E é isso que a palavra de Deus tem a nos dizer hoje, nos incentivando a permanecer no caminho da justiça, a não invejar a vida dos perversos, dos ímpios, a não querer ter a mesma vida que eles. Mas, pastor, eu não invejo a vida dos ímpios. Inveja sim. Quando você constrói a sua vida ou segue os ensinamentos do mundo, você está, de uma certa forma, invejando, porque você está desejando aquilo e quer ver daquela forma, e vive, e não conforme a palavra de Deus fala. E aí você vê a igreja muitas vezes assumindo comportamentos mundanos, religiosos, mas mundanos. E não sabe por que às vezes as coisas acontecem da maneira como acontecem. Porque algumas coisas não dão certo na nossa vida. Porque muitas vezes nós estamos andando em caminhos diferentes daqueles que a palavra de Deus nos chama a seguir. E por mais que sejamos guardados pelo Senhor, nós vamos colher as consequências. Não há como as coisas darem certo quando nós estamos andando errado. E dar certo não é ter dinheiro, não é ter esposa, filhos, saúde, não é isso. São bênçãos de Deus? São. Mas essas bênçãos, elas são dadas de uma forma liberal a todos. Não são os crentes que partilham disso. Os crentes partilham dessas bênçãos entendendo. Eles gozam dessas bênçãos da forma certa, porque entende qual é a origem delas. E a Escritura nos chama aqui como esse pai preocupado com o seu filho, que, como nós vimos, estava saindo de casa, estava começando a sua vida, a sua família, e andar agora distante, das peias ali, ou seja, do jugo paterno, e andar por suas próprias pernas. E a preocupação dele era que ele assimilasse no coração tudo aquilo que lhe foi ensinado na palavra de Deus. Isso deve ser um estímulo para nós. Eu não terminei de expor o texto, então sempre fica pela metade quando nós não terminamos. Mas isso deve ser um estímulo para nós. Estímulo que não existe preço para negociar a justiça que provém da fé em Cristo Jesus. Essa justiça manifestada num caminho de retidão. E muitas vezes nós negociamos isso.
de uma forma ou de outra, às vezes deixando de se posicionar em alguma coisa. Eu estou falando de uma coisa simples, né? Que passa desapercebido, muitas vezes. Né? De mostrar o Evangelho de forma prática. Vai dizer, eu sou crente, sou cristão. Não. Mostrar isso na prática. Provando isso. E outras coisas que eu poderia dizer e poderia citar aqui, até no âmbito daqui, do que nós acabamos de ler em Provérbios, que mostra a perversidade, o pecado, muitas vezes no nosso coração, sendo evidenciado, né? E nós queremos pecar e não sofrer as consequências desse pecado. Né? E às vezes nos escondemos na graça de Deus. Mas lembre, essa graça ela teve um preço eterno, que você não pode negociar com esse preço. Foi o sangue de um justo, sangue de Deus, como diz lá em Atos. E o Senhor nos chama por meio desse sangue a viver em justiça e retidão procedente da verdade. Por isso que o perdão dos pecados é algo que deve ser constante, não somente no nosso culto, na nossa liturgia, mas também na nossa vida. Porque nós, nesse caminho, nós vamos vacilar. Nós vamos muitas vezes pecar por ignorância e por fraqueza. E vamos necessitar da graça de Deus também nesse momento, para nos voltarmos para Ele, reconhecermos o nosso pecado e levantarmos e continuar a nossa caminhada. E que o Senhor possa trazer ao coração da igreja a devida instrução, o devido entendimento, falando no coração de cada um aqui hoje. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor Deus, e pedir que essa palavra, Senhor Deus, ela sempre encontre, Senhor, um alvo que é os nossos corações. E que o Senhor esteja nos instruindo e que não percamos, ó Pai, de vista a importância que temos nesse dia ao ouvir a tua palavra, da forma como ouvimos, ó Senhor Deus, a exposição dela no culto público. Pedimos também que o Senhor esteja dando força, capacidade àqueles que têm a responsabilidade de instruir a tua igreja, de preparar outros para essa função, Senhor Deus, e de cuidar pastoralmente da igreja, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos dando vigor, nos dando saúde e principalmente coragem, não somente para pregar, mas para viver aquilo que pregamos. Porque somos covardes, ó Senhor, quando sempre somos colocados, ó Pai, contra a parede. E se não fosse pela graça de Deus, pela força que Ele nos dá, nós constantemente, Senhor Deus, ficaríamos tímidos e nos esconderíamos quando, Senhor, somos chamados a brilhar a luz de Cristo, a mostrar ao Senhor Deus Cristo ao mundo. Fica com o teu povo, Pai, com a tua igreja, que tem essa função, que tem essa missão de resplandecer a imagem de Cristo nesse mundo. Perdoa, Senhor, a nossa fraqueza, nos fortalece, nos dá coragem, Senhor Deus, a cada dia. E que esse dia seja um dia, que é o dia do Senhor, que injete, Senhor, ânimo, coragem, não vindo de palavras, pura e simplesmente, mas da palavra de Deus, acompanhada pela ação do Espírito Santo no nosso coração. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.